Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 4 de março de 2017. Vamos tratar hoje do nosso querido pré-candidato Lula Molusco, né, candidato à presidência da República, e que ainda não foi preso. Já deveria ter sido. Período do carnaval, a gente esperava que houvesse uma força-tarefa para conduzi-lo, né, a passar o carnaval unidos das grades, mas não foi o que aconteceu. E aí o pessoal pega e pergunta pra mim: quando é que vão prender esse cara, Antônio? Quando é que vão prender? Olha, por mim já tinham prendido. O cara é pentacampeão, né? É penta! É penta! De réu. Mas não... nada ainda, não foi preso ainda. E chega a ser irritante até essa situação. E está correndo um boato nas redes sociais que eu acho até bem pertinente. E a gente analisando ele, tem bastante coerência. Que Lula quer ser preso. Quem quer ser preso agora é o próprio Lula. E vamos combinar. Se ele for preso hoje, da forma como está a situação, o que acontece é o seguinte. E isso já é uma análise fria de todo o cenário. Se ele for preso hoje, ele está solto amanhã. Que não existe, apesar de dele ser 5 vezes réu, não foi esgotado todos os limites da Lava Jato. Muita gente poderosa ainda está solta. Lula é a cereja do bolo, é a última peça do quebra-cabeça. Segundo a própria Lava Jato, ele é o cabeça, ele é o capo, ele é o chefão, ele é o poderoso chefão. Então tu prender o cara agora e deixar a gente que tem poder tirar ele da cadeia, é meio que tolice, é meio que burrice. Ele tem que ser o coroamento, o fechamento do negócio. É a ansiedade nossa, é minha, de vocês, de todos nós, querer ver esse cara preso e pagando pelos crimes que cometeu, ou que ainda está cometendo. Mas para bom entendedor, meia palavra basta. O que está acontecendo na prática, de fato, é que se prender o cara agora, com o judiciário aparelhado, com um Congresso renovado em favor dele, com as instâncias de poder ainda ligadas a ele, o próprio, como eu já mostrei aqui no meu canal, até a educação, o projeto de educação que está sendo implantado no Brasil hoje, foi implantado pelo PT e está sendo aplicado pelo PMDB. As 10 medidas contra a corrupção, que eu falei num outro vídeo há pouco tempo atrás, eles estão simplesmente tentando fazer de conta que ninguém quer elas, ou que não são capazes sequer de fazer as contagens para fazer o negócio, sendo que fizeram para os projetos do PT a contagem, ou então se não fizeram contagem, se alguma coisa está errado lá, como é que elas passaram, como é que aquelas propostas de lei, aqueles projetos de lei de iniciativa popular passaram no Congresso Nacional dentro dos governos petistas, e agora, dentro do governo PMDBista, não é capaz de passar. Alguma coisa está estranha nesse processo, alguma coisa está errada nisso tudo.
Então o projeto de iniciativa popular do PT passa, o projeto de iniciativa popular do PMDB não passa. É isso. Numa administração do DEM na Câmara dos Deputados. Que contraponto é esse? Então a gente percebe que existe assim muita coisa de estranho nessa realidade alternativa que a gente está vivendo. Parece um mundo paralelo. É algo fora da realidade. E o que a gente percebe com tudo isso é que Lula tem o maior interesse de esgotar o processo dele o quanto antes, para poder se lançar candidato à presidência da República. Agora, como réu, ele não pode ser candidato. Vocês perceberam o que eu estou falando? Como réu, Luiz Inácio Lula da Silva não pode ser candidato. Se durante o período eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e alguns outros ligados aos governos, à administração do PT, independente se o PT vai ser extinto ou não, se eles forem réus, eles não podem ser candidatos. Só nisso já se torna vantagem para nós que Lula não seja preso neste momento, ainda não. Exceto que caia aquelas estruturas que estão dando suporte para ele. O que for acontecer primeiro. Pela atual legislação nacional, réu não pode ser candidato. Então percebam, a Lava Jato pode transformar muitos desses que estão hoje na política em réus. O judiciário pode transformar muitos desses que estão na política em réus. E a lei da ficha limpa pode impedir que estes réus sejam candidatos. E a própria Constituição, no caso da Presidência da República, tu não pode permitir que esses indivíduos sejam candidatos. Mas no caso específico da ficha limpa, não pode ser candidato. Se é réu, não pode ser candidato. Então, para nós, povo brasileiro, a gente vai ter que dormir com esse barulho. Enquanto não fizer, enquanto não passar as 10 medidas contra a corrupção, enquanto a Lava Jato não chegar às vias de fato com o desmembramento da corrupção nacional, levar às últimas instâncias todas essas situações, ou Lula, e aí prender aqueles que estão promovendo a manutenção do aparelhamento ideológico de Estado, e aí sim verificar se pode ou não se prender Lula. Enquanto isso não acontecer, é vantagem para o povo brasileiro que Lula não possa ser candidato permanecendo como réu. Nós vamos ter que aguentar, vamos ter que engolir esse cara olhando e fazendo as besteiras dele de sempre. E ele vai levando, tirando sarro, fazendo balbúrdia, ofendendo a Lava Jato, cometendo outros crimes, como se nunca fosse punido, como se nunca fosse capaz de ser punido. Se acha acima da lei, do bem e do mal. Só que isso tudo está somando contra ele. Tudo isso é crime e está somando contra ele. No momento exato, a cereja do bolo vai ser colocada em cima do bolo. No momento exato. Na hora certa. Quando tiver que acontecer, essa cerejinha vai cair em cima do creme. Acreditem.
A hora de Lula vai chegar. Não chegou ainda porque não era o momento. Mas ele não vai ser candidato. Ou ele vai estar preso, ou ele será réu. Não tem muita opção. Lula não será candidato em 2018. Ouça o que eu estou falando. Muito obrigado pela atenção dispensada.